Fala aí galera, salve salve, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui é o professor Charles e o tema dessa semana é progressão aritmética, tá bom? Pois bem, uma progressão aritmética, uma PA, é uma sequência em que cada termo a partir do segundo é igual à soma do anterior com uma constante que a gente chama de R. Como assim? Imagine que a gente tem uma sequência numérica, tá? Que seja o primeiro termo 1, o segundo termo 3, o terceiro termo 5. Se você observar, você vai ver que cada termo está sendo somado com 2 para encontrar o termo posterior, tá certo? Então, se eu digo para você que o número 1 é o primeiro termo, que o 3 é o segundo termo, que o 5 é o terceiro termo, o próximo termo, se eu somar 5 com 2, vai ser o 7, tá certo? Então, é justamente esse valor que a gente soma que a gente chama de razão. Nesse caso aqui, a razão é igual a 2, tá bom? Vamos pegar uma outra sequência? Uma sequência assim, o primeiro número é 2, o segundo é 5, o terceiro é 8, tudo bem? Você vai observar que está somando a cada termo 3, tá vendo? E esse valor é constante, tá? Então, se a gente quiser encontrar o próximo, eu vou seguir somando com 3 e o próximo vai ser 11, tá certo? Então, aqui a gente pode afirmar que a razão é igual a 3. Tá legal, gente? E só para ilustrar, quando eu me refiro a um termo, eu me refiro geralmente com a letra A, com um subscrito identificando a posição dele. Então, eu posso dizer para vocês aqui que o número 1 é o meu primeiro termo. É o A1, olha, o A2, o A3, o A4. Tá certo? A mesma coisa com o de baixo. Então, veja bem, se eu tiver um termo N, que é um termo que eu não sei a posição, eu posso chamá-lo de enésimo termo, tá certo? Um termo de posição N qualquer, tá? Então, eu posso afirmar para você que a razão pode ser dada por um enésimo termo menos o termo que é anterior a ele, que é N menos 1, tá certo? Então, se você checar aqui comigo, olha, eu tenho aqui A1, A2, A3 e A4, tá certo? Então, se eu disser para você que a razão, tá? Aqui é tomada por A3 menos A2, por exemplo, eu poderia afirmar que também é tomada por A4 menos A3 ou A2 menos A1, mas é sempre um termo subtraído do seu antecessor. Então, se eu pego aqui o A3, que é 8, e se eu pego o A2, que é 5, a razão aqui é igual a 3. Beleza, galera? Bem, a razão vai nos ajudar a classificar uma progressão aritmética. Se a razão for positiva, a progressão aritmética é crescente. Se a razão for negativa, a progressão aritmética é decrescente. E quando a razão for igual a zero, a progressão aritmética é constante. Então, vamos pegar um exemplo para cada um deles? Olha, por exemplo, uma progressão crescente. Tá? Se eu te disser, olha, eu tenho aqui a progressão que os meus termos são 2, 6, 10. Se eu pegar um termo e subtrair do antecessor, 6 menos 2, aqui eu encontrei 4. 4 é um valor positivo, então essa progressão é crescente. Tudo bem? Se eu pego uma sequência assim, 10, 7, 4. Não é sempre um termo menos o antecessor?
Então, se eu pegar o 7 menos o 10, aqui vai ser igual a menos 3. Então, essa é uma progressão aritmética decrescente. E se eu pegar essa aqui, veja bem, como exemplo, que tem como termos 5, 5, 5. A razão, 5 menos 5, vai dar igual a 0. Se você observou, aqui eu fiz, olha, se eu chamar esse de A1, de A2 e de A3, aqui eu fiz o A2 menos o A1. É sempre um termo menos o que vem antes dele. Por acaso aqui também eu fiz a mesma coisa, olha, isso aqui é A1, A2, A3, eu tenho que sempre pegar um termo menos o antecessor. Nesse segundo caso, alguns estudantes confundem, porque ele vê que 10 e 7 diz que a razão é 3, só que ela é negativa, tá? É menos 3. E nesse caso aqui, ó, A1, A2, A3, eu poderia ter pego o A2 menos A1 ou A3 menos A2, que daria no mesmo. Tá bom, pessoal? Logo, esse primeiro exemplo nos dá uma progressão crescente, o segundo exemplo uma decrescente e a terceira uma progressão constante. Tá bom? Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo.